todos bem-vindos à Câmara Municipal de Araçatuba, a Casa da Cidadania. Tá? Nós estamos aqui na Semana do Autista. No dia 2 de abril agora, o Dia do Autista, nós tivemos vários eventos pela cidade. No dia 1º, que foi segunda-feira, na nossa sessão, nós tivemos também aqui a nossa companheira Sidney, que também falou sobre o autismo, né? Porque nos falta muito conhecimento sobre o assunto. Muitas vezes nós temos na nossa família, ou com algum amigo, ou conhecido, algum problema, e a gente não sabe nem o que dizer, porque não temos... Eu fico imaginando, inclusive, antigamente, quando a gente não tinha nenhum conhecimento sobre isso, como que acontecia, né? Uma criança apresentava algum problema e sofria muito mais, porque sofriam os pais, sofria a criança e assim por diante, né? Ontem eu estive lá na AMA também, não conhecia, e conversei lá com o presidente, o Ednilton, que me mostrou toda a estrutura lá da AMA. Eu não conhecia o Jardim Sensorial também, achei muito interessante. E a parceria do Rotary Club também, Williams. A gente ter visto lá, Lenira, né? O pessoal aqui do Rotary Club. E os projetos que eu tenho investido lá, achei muito bacana. Aquele jardim sensorial ficou muito legal, né? Que a gente tem que andar descalço lá e tudo para poder sentir. Depois tem uma parte lá no fundo que é a parte da horta. E, enfim, a estrutura é muito bacana mesmo. Conversei muito com o presidente, ele estava me explicando. Então, hoje nós vamos propor aqui a palestra O Transtorno do Espectro Autista, Aspectos Clínicos para Pais e Profissionais, com o fisioterapeuta Selmo Mendes Elias. Eu vou chamar aqui o Selmo também. Vamos palmas para o Selmo. Aí. Então, antes de passar a palavra para o Selmo, gostaria também uma palavra aqui da nossa presidente, Tati Eza. Bom, boa noite para todo mundo. Eu estou encostando aqui, senão eu vou cair. Mas, na verdade, a gente está aqui desde as 8 da manhã hoje. Então, nós estamos bem exaustos, porque aqui não é muito fácil, né? Mas eu fico muito feliz de ver esta casa dando pelo menos uma pequena contribuição para que o nosso conhecimento seja alargado. Eu sou assistente social e um da minha família, quando pequenininho, já começou a manifestar alguma coisa diferente. A minha família é muito grande, a gente sempre conviveu com menino de todas as idades. Nós somos 11 irmãos. Então, sempre tinha criança de alguma idade passando para lá e para cá. E a gente, por ser assistente social e já ter esse olhar um pouquinho desenvolvido, que eu tenho certeza que não chega nem aos pés de muitos de vocês, a gente alertou. Hoje o Igor mora na Itália, numa cidade, está super desenvolvido. O menino é o goleiro do time da cidade, então deixa assim, na gente uma tranquilidade grande, que ele aprendeu muito a dar conta de si, a dar conta do meio, a dar conta dos primos, dos parentes, manda abraço no WhatsApp, está bem firme o Igor. Então, assim, isso que o Alceu falou é realmente uma preocupação, né? O que rola por aí quando a gente não conhece? Quantas vidas você pode salvar, quantas crianças você pode salvar, quanta coisa você pode fazer quando você conhece. E quanto se deixa de fazer quando não conhece, né? Ainda bem que Deus perdoa, né, quando você não conhece. Então, eu agradeço bastante a presença de vocês, porque é alguém que vai levar a mensagem. Agradeço muito todos os dias os voluntários que trabalham nessas entidades, que nos ajudam a ajudar as crianças e tantas outras pessoas. Agradeço imensamente os profissionais que se dedicam a aperfeiçoar cada vez mais isso, para nos ensinar a ensinar os outros. Então, vocês vão me perdoar, viu, Alceu? Me programei para ficar, mas tem hora que não dá, né? Então, eu desejo muita sorte a vocês. Esta casa está à disposição. Já conversamos ali sobre certificação. Já a gente começa com a Escola do Legislativo. Cada um que vier aprender mais vai ser diplomado naquilo que aprendeu pela Escola do Legislativo dessa casa. E a gente fica à disposição. Agradeço os funcionários, sempre aí muito prontos e presentes. E a gente só tem que agradecer
e parabenizar vocês pelo esforço. Muito obrigada. E eu só queria terminar falando uma frase do Dom Helder, que eu vivo repetindo. É graça divina começar bem. Mas é um pedaço, é maior que isso, mas, em resumo, é graça divina começar bem. Mas a graça das graças é persistir na caminhada. E é isso que eu sinto de todos que estão aqui. É persistir na caminhada. Obrigada. Obrigado, Tiesa. Até logo. Nós estamos aqui, talvez a casa não é tão cheia, mas a gente percebe que as pessoas que vêm têm interesse, e o que importa para a gente também é a qualidade. A gente vê que tem uma qualidade muito boa aqui. Temos o Dário, que é psicólogo também, com a esposa dele também aí. Várias pessoas que a gente vê que têm vontade de aprimorar mais os conhecimentos, né? Eu só queria pedir uma coisa para vocês aqui, né? Que vocês ficassem bem à vontade, não vão ter que fazer cerimônia nenhuma, para surgir depois que ele terminar a palavra dele, que façamos perguntas, quem tiver, para sanar as perguntas realmente. Não vamos ter cerimônia nem nada, vamos ficar bem à vontade para usar aqui esse espaço e esse momento para poder sugar um pouquinho da sapiência aqui do nosso palestrante de hoje, o Selmo. Muito obrigado, Selmo. E o microfone é seu. Boa noite, então, pessoal. É um prazer imenso estar aqui, nesta casa, trocando experiências e passando um pouquinho da minha experiência clínica dentro do TEA, aqui na docência, seja na docência, no atendimento clínico das crianças. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre aspectos clínicos. Direciono para profissionais e, porventura, pais. Tem algum pai aqui de autista, né? Diversos profissionais, né, uma equipe multidisciplinar aqui, então nós vamos trabalhar alguns aspectos. No dia de ontem, nós comemoramos o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Foi interessante, é interessante porque cada ano que passa, a magnitude do Dia do Autista é maior. A gente vê nas redes sociais, a gente vê na imprensa, nos jornais, como que o autismo em si, ele está na mídia e ele está presente na maioria das casas. Então, só aqui no Brasil, estima-se que nós tenhamos 2 milhões de pessoas, indivíduos, que possuem o transtorno do espectro autista. Tá? Mas as pesquisas mostram que esse número é bem maior, porque muitas pessoas ainda não possuem diagnóstico, ou, às vezes, dependendo da gravidade do transtorno, é tão leve que a família em si não procura avaliação e tratamento específico. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o histórico do TEA, que é muito importante a gente resgatar as origens, como ele começou, como que surgiu, até chegar ao transtorno do espectro autista nos dias atuais. No ano de 1908, Eugen Bleuler usou a palavra autismo pela primeira vez, relacionando dentro do transtorno da esquizofrenia. Então, o autismo ele não se separava da esquizofrenia. Ele seria uma variância da esquizofrenia. Então, ele não era considerado um transtorno psiquiátrico independente, ele fazia parte dentro da esquizofrenia, recebia CID da esquizofrenia e um tratamento voltado dentro dos preceitos científicos da esquizofrenia. Os anos foram passando. Em 1943, Leo Kanner, que era americano, ele começou a observar em 11 crianças comportamentos característicos. Nesses 11 casos, ele percebeu que o autismo que estava dentro da esquizofrenia, ele não fazia parte totalmente da característica do transtorno esquizofrênico. E aí ele começou a elencar algumas características peculiares. E ele até intitulou, né, o material dele como o distúrbio autístico de contato afetivo. Mas ainda não foi sistematizado pela comunidade científica, pela comunidade médica da época, e esse estudo ficou meio que parado.
Em 1944, Hans Asperger, pediatra austríaco, publicou um artigo intitulado Psicopatologia Autística da Infância. E aí ele começou a detalhar, de uma maneira bem interessante, autistas que eram considerados de alto funcionamento, e conseguiu observar também que esses pacientes eles poderiam deter algumas características e aprimorar algumas habilidades específicas em si, e apresentavam distúrbios de socialização, alteração de comunicação, afetividade, e ele começou a elencar como um transtorno específico, na qual a síndrome de Asperger. Em 78, na década de 70, quase início dos anos 80, Mitchell Hutter classifica o autismo e propõe sua definição com base em 4 critérios. Então, em 78, ele se separa da esquizofrenia e ele se consolida como um transtorno específico, na qual foram elencados 4 critérios: atraso e desvios sociais, relacionados com deficiência intelectual, problemas de comunicação, estereotipias e maneirismos, e ele surgiria antes dos 30 meses de idade, certo? Então, a gente vê que o autismo ele é precoce. E antes, porque assim, quem conhece, quem tem alguém com esquizofrenia, a esquizofrenia ela pode surgir em qualquer fase da vida, em alguns pacientes, certo? E a gente vê que o autismo não. A gente vê que o autismo é uma condição neurobiológica, né, creio eu, com cunho relacionado à genética também, e que a criança ela nasce, certo, com esse transtorno. Na década de 80, então, o autismo passa a ser reconhecido como uma entidade clínica distinta das psicoses, e aí ele entra no 3º manual, né, de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, o DSM-3. Então, se a gente pegar dentro da psiquiatria, a partir do DSM-3, a gente vê o autismo como um transtorno independente, com suas peculiaridades, com seu tipo de avaliação, seus critérios, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. Quem é psicólogo aqui poderia levantar a mão. Então, a psicologia ela tem contato, né, com o DSM-5 hoje, que é a edição atualizada, e a gente tem muito embasamento científico para estar avaliando uma criança autista dentro da equipe multidisciplinar. Em 94, a síndrome de Asperger é adicionada ao DSM-4, ampliando o espectro do autismo, que passa a incluir casos mais leves, em que os indivíduos tendem a ser mais funcionais. Então, assim, na época, quando o DSM-4 foi lançado e os pais procuravam um diagnóstico para autismo, o sonho de muitos pais era receber esse tipo de diagnóstico, porque na época acreditava-se que ter um filho autista, síndrome de Asperger, ele poderia ter uma genialidade, ele poderia ser bom em alguma coisa. E os outros tipos de autismo, eles eram mais graves. Porque nessa época existiam várias classificações e vários enquadramentos, né? Nós tínhamos o autismo atípico, o desintegrativo, ou sem nenhuma outra especificação, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett, que é um autismo voltado mais para meninas e com um quadro de deficiência mental muito grave. Então, ter um diagnóstico de síndrome de Asperger seria, entre aspas, para as famílias, mais consolador, né? Até porque a gente não tinha, na época, tanto tratamento disponível. O TEA, a gente costuma falar que ele é uma pirâmide, na qual a criança ela apresenta alterações de socialização, linguagem e comportamentos, que caracterizam-se basicamente por comportamentos anormais e comportamentos repetitivos. Em 2013, teve o lançamento da 5ª edição, a reformulação do DSM, o DSM-5, e o autismo, esse monte de subtipos, né, Rett, Asperger, desintegrativo, atípico, eles caem por terra dentro do conceito de avaliação,
E aí a gente começa a avaliar com outros olhares, e tudo aquilo foi incluído como transtorno do espectro autista. Então, todos seriam TEA. Uma caracterização única, certo? A etiologia do autismo, ela ainda é desconhecida. Não existe nenhum exame laboratorial, nenhum exame de imagem que vai mostrar realmente onde se caracteriza a lesão, onde se caracteriza a alteração. Nós não temos ainda esse tipo de análise, certo? Então, a etiologia, ela se baseia em várias teorias. Nós temos diversos estudiosos, inclusive estudiosos brasileiros, que estão nos Estados Unidos, que estão tentando descobrir, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu. Pesquisas sugerem que o autismo se desenvolve a partir de uma combinação de influências genéticas e ambientais. Então, há muito tempo atrás, vamos colocar, até quando estava o DSM-4 em vigor, tinha várias teorias. A teoria da mãe geladeira, né? Não sei se aqui alguém quem é pai de autismo já leu sobre isso. Metais pesados. Falava-se muito também de pais mais velhos, que isso poderia ser um fator predisponente. Criaram-se muitas teorias para tentar explicar a causa do autismo. Então, quando a gente pega na literatura, na historicidade do autismo, a gente vê essas características marcantes. Mas, atualmente, nós temos estudos que comprovam realmente uma relação genética. O Dr. Gadia, ele elenca muitas questões genéticas nos seus estudos, certo? Temos o Dr. Alisson Muotri, que é brasileiro da USP, que está nos Estados Unidos hoje, tenta explicar relações genéticas, mas nós não temos exatamente a especificidade genética disso. Tá? Temos aqui um autor que eu uso muito, é o Carlos Gadia, tá? Que ele elenca muito a genética, e eu creio que, olhando hoje alguns casos, a gente vê muito casos entre irmãos. Tem se aumentado muito casos entre irmãos. O autismo é mais comum em meninos também. E quando vem em meninas, é mais grave. E isso é característica de doença genética. Se a gente for perceber, as doenças genéticas em mulheres, elas são mais intensas, elas são mais graves. Então, eu assim, como profissional, eu acredito muito nessa bandeira genética. Tá? Claro que também influenciado por aspectos ambientais, certo? Não podemos deixar de levar em consideração a isso. Pode passar? Bom, então, atualmente, a genética, né, vem desempenhando um papel importante. Então, muitos estudos elencam isso. Pode passar? Estudos em diversas línguas, né? A gente pega artigos tanto na literatura inglesa, artigos espanhol, a gente vê essa relação genética sendo citada na maioria dos autores. Os estudos mais recentes, todos eles elencam também relação genética dentro do transtorno do espectro autista. Pode passar. Bom, como eu falei, ele está inserido dentro do DSM-5 e a partir de 2013, 2014, a criança ela recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ela recebe um CID, o F84, e ela vai ser inserida dentro de 3 níveis principais. Pode ser nível leve, moderado ou grave. Tá? O que vai definir se a criança é leve, moderada ou grave? A necessidade de apoio. Tá? Então, pequeno apoio, ela é considerada leve. Apoio consubstancial, ela é considerada moderado. E total apoio, ela é um autista considerado grave. Certo? E aí a gente também se baseia em prejuízos dentro da comunicação social, padrão de comportamento e dentro dessa necessidade de apoio. Então, assim, o diagnóstico de TEA, ele não é
muito fácil de ser dado, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque eu, como fisioterapeuta, eu avalio a parte motora, mas eu preciso avaliar a comunicação, eu preciso de um fonoaudiólogo, eu preciso avaliar a questão psicológica, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um médico que vai estar dando esse CID, que vai martelar realmente se é transtorno do espectro autista, um neurologista infantil, no caso. Enfim, eu preciso dessa equipe. Então, o médico sozinho ele não vai dar um diagnóstico desse. Ele precisa de ter toda essa equipe multidisciplinar avaliando também. Pode passar, já falamos sobre isso, né? Então, essa equipe ela é composta, né? Então, nós temos o paciente, junto com a sua família, que tem um papel principal de buscar a avaliação, certo? E nós vamos ter o médico, professores, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta, farmacêutico, psicopedagogo e psicólogo. Então, é uma equipe realmente que vai dar todo apoio, tanto na avaliação e após diagnóstico, tratamento eficaz. Eu, fisioterapeuta, sozinho não consigo alcançar objetivos satisfatórios se eu não trabalhar com um psicólogo, se eu não trabalhar com a fonoaudióloga, com o médico, com a TO. É uma equipe multidisciplinar, tanto na avaliação, como também no tratamento. E também dentro da sala de aula. O professor também ele tem que estar a par do mecanismo terapêutico que foi traçado para essa criança, e a família também, que é muito importante nesse processo. Eu vou elencar para vocês aqui, num contexto geral, todas as alterações que o TEA apresenta. Tá? Claro que eu puxei muito para a parte física, que é o que eu avalio no meu dia a dia. Mas vocês vão ver que vão ter contextos da psicologia, da fonoaudiologia, enfim. Bom, capacidade intelectual e estilo de aprendizagem. Então, ele tem alteração. O TEA ele tem dificuldade de aprendizagem. E muitos têm deficiência mental associada também. Isso é muito importante avaliar. Alterações na habilidades de fala, linguagem, comunicação, habilidades motoras finas e grossas, habilidades adaptativas, habilidades de socialização, a saúde mental e emocional, alterações na parte física, nutricional, sensibilidade sensorial. Então, assim, a criança ela vai apresentar no seu dia a dia diversas alterações. E muitas vezes a família, ela vê. Por exemplo, a vereadora Tiesa, ela percebeu, pelos olhos aguçados que ela tem, pela sensibilidade que ela tem, por ser assistente social, e viu que algo estava errado. Existem pais que chegam na clínica e falam para a gente, mas quando eu era criança, eu também era assim, eu dei uma atrasada. Então, eu creio que o meu filho ele vai se desenvolver. E você vê que essa criança ela já não tem mais idade de ter esse atraso de desenvolvimento. E aí a gente vê que realmente essa criança, tem algo errado com essa criança e a gente começa a avaliar sucintamente, diretamente, todo o quadro dessa criança. A criança apresenta distúrbios do sono, hipersensibilidade a estímulos ambientais, interesses e comportamentos restritos e estereotipados, anda na ponta dos pés, estereotipias motoras, estímulos hiperseletivos, ela se apega a objetos específicos, a movimentos rotacionais, ela anda na ponta dos pés, não dorme direito, enfim. A gente começa a observar uma criança autista, ela começa a entrar num rol muito grande de alterações características. Não sei se tem pai aqui, realmente é isso. A gente começa a olhar. Engraçado que, no primeiro momento, a gente chega na AMA, por exemplo, você vê algumas crianças, você fala, essa criança, ela é normal. Ela não tem nenhuma alteração de autismo, né? Mas coloca ela com um profissional de cada área dentro de uma sala e começa a avaliar, a gente vê diversas e diversas alterações. Nós temos estereotipias, ausência de contato visual, dificuldade de interação social, déficit na comunicação, linguagem, verbal e não verbal,
Tem a ecolalia imediata ou tardia, insistência e apego a rotinas, hipotonia muscular, crises convulsivas em casos mais graves, constipação, diarreia. Então, assim, aqui a gente começa a ver que a coisa vai ficando séria, né? A criança, em algum momento, ela pode ter uma convulsão, ela começa a repetir falas, tanto que você acaba de falar bom dia, ela vai ficar bom dia, bom dia, bom dia, ou ela vai ver uma musiquinha no desenho e ela vai cantar essa música o dia inteiro para você. Então, isso é ecolalia. Ela pode ser tanto imediata quanto tardia, certo? No mundo todo, nós temos 70 milhões de pessoas com TEA e no Brasil nós temos cerca de 2 milhões. Afeta 3 a 5 vezes mais os meninos do que meninas. Por isso que a cor do autismo ela é azul, porque ela afeta mais meninos, né? Então a gente vê o dia do autista, todo mundo coloca azul, os pais colocam azul, as crianças, porque é mais comum em meninos, tá bom? E segundo o CDC nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, cada 46 nascimentos nós temos um autista, e aqui no Brasil, cada 68 nós temos um. Estima-se que daqui a alguns anos esse número vai ser muito maior, tá bom? Não sabemos muito por quê. Eu creio que muito está relacionado hoje à avaliação. Hoje a avaliação ela está cada vez mais fidedigna, mais eficaz. Todos os profissionais têm conhecimento do TEA, então cada vez mais na clínica a gente dá um diagnóstico mais preciso, tá? Então aí nós temos as pesquisas, né, que estão aí nos Estados Unidos. Bom, tratamento. Nós devemos focar no tratamento promovendo a autonomia da criança no domicílio, tá? Na escola e na sociedade. O indivíduo com TEA que não recebe tratamento multidisciplinar, ele tem autonomia e qualidade de vida comprometidos, afetados, tá? E quanto mais grave que seja o TEA, existe tratamento, tá bom? Então, assim, não adianta falar assim, nossa, seu filho é TEA grave, vai ser muito difícil, nós não vamos conseguir muita coisa. Isso não existe. Todas as crianças com TEA, elas podem ter potencialidades, elas podem adquirir autonomia, elas podem se socializar e ter uma vida normal dentro da sociedade ou, pelo menos, juntamente com a família, conseguir ter uma rotina, ter uma vida pelo menos nas suas ações básicas, né? Pode passar. Bom, o tratamento ele vai depender de alguns fatores. A idade da criança, a gravidade, a presença de comorbidade, a situação familiar e a disponibilidade de recursos. Tá ok que hoje, assim, existem as leis que garantem os direitos do autista. Então, hoje nós temos passos muito importantes. Então, hoje a criança ela tem direito, seja na escola, ela já tem direito a ter um acompanhante e ela também tem direito ao tratamento nas instituições especializadas, certo? Então, hoje a criança autista ela é respaldada por lei. Então, mesmo que a família tenha uma carência de recursos, ela tem direito a um tratamento eficaz, certo? Bom, nós temos que, dentro desses fatores e dentro desse tratamento, personalizar, contextualizar e integrar. Então, eu tenho que levantar o diagnóstico, enquadrar qual nível essa criança se encontra, a condição, leve, moderada ou grave, e integrar equipe multidisciplinar, escola, pais, para ter sucesso no tratamento. Nada adianta levar a criança na psicóloga, na TO, no físio, e esses profissionais trabalharem de maneira correta, mas chegar em casa e não ter continuidade, a gente perde. Porque a gente trabalha meia hora com a criança, 1 hora, e a criança fica a maior parte do tempo em casa. Então, a integração profissional, escola e família é muito importante. Dentro da fisioterapia, nós avaliamos diversas alterações.
A fisioterapia, de todas as áreas, ela ainda está engatinhando, vamos dizer assim, né? Alguns anos atrás, nem se colocava, se você pegar artigo científico, nem aparece o profissional fisioterapeuta na equipe. Porque sempre era o TO, que foi o iniciante, né? Por conta das funções, nas funções de evolução de função, o psicólogo, o médico, certo? E hoje o fisioterapeuta, ele é parte fundamental na equipe. Por quê? Nós avaliamos a dificuldade no sequenciamento dos movimentos de engatinhar e andar. Então, essa criança autista, ela já tem deficiência motora desde o nascimento. Ela não tem um desenvolvimento motor normal, certo? Ou seja, ela não é neurotípica. Ela tem um desenvolvimento motor em atraso. Ela tem diminuição ou falta dos reflexos primitivos. Ela tem baixo tônus muscular, falta de coordenação, controle postural pobre, lentidão de respostas motoras, alterações de marcha, escolioses e tendência ao sentar em W. Tá? Se você observar uma criança autista, ela tem uma escoliose grande, porque ela tem fraqueza muscular, de musculatura. Ela senta em W, e o sentar em W afeta o desenvolvimento ósseo, ligamentar, e favorece frouxidão e até mesmo, em alguns casos, se a hipotonia for muito grande, luxação de quadril. Então, nós avaliamos essas vertentes e vemos que é necessário trabalhar de forma precoce. E precisa de um profissional capacitado. E muitas vezes esse pai vê a criança sentando em W, sentando errado, e ele acha que é normal. Ele não tem o conhecimento, e como equipe multidisciplinar, nós temos que conhecer um pouco o trabalho do outro para orientar esse pai. Então, às vezes, assim, ela faz terapia com a TO, com a fono, com a psicóloga. Eu acho legal hoje essa conversa, porque nós podemos trocar experiências e encaminhar para o profissional dar continuidade ao trabalho. Tá? Aliado a isso, nós temos o tratamento medicamentoso. Tá? Eu fiz um trabalho científico na qual eu analisei toda a literatura nacional e internacional sobre o uso de medicamentos no TEA. Porque eu percebo muito, além da fisioterapia também, eu sou profissional de farmácia, tá? Graduação em farmácia, e apesar de não exercer a farmácia, mas a gente fica sempre atento, né, à questão da medicalização. E eu sou muito contra a medicalização de crianças. Eu acho que muitas vezes o médico ele faz a medicalização porque os pais não aguentam, entre aspas, né? Os próprios pais pedem, pelo amor de Deus, eu não aguento meu filho, meu filho tem uma hiperatividade muito grande, ele não para, dá um remedinho para ele. E aí a gente já começa com a medicalização. E autista, se a gente pegar a avaliação, né, o pessoal aqui, os profissionais que trabalham com autista, vocês vão ver que a maioria toma medicamentos psicotrópicos. Tá? Então, claro que o medicamento ele visa controlar o quadro, porque na avaliação a gente percebe que o autismo não vem sozinho. De presente, junto, muitas crianças elas têm dislexia, hiperatividade, TDAH. Os profissionais da psicologia podem até confirmar isso, mas a gente vê que o autismo ele não vem sozinho. E essas outras comorbidades, elas precisam de medicamento, tá ok? Então, a gente vê que o medicamento ele é bem comum. Antipsicóticos atípicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, antidepressivos, estabilizadores de humor e anticonvulsivantes, tá ok? Então, nesse estudo, a gente percebe, pode passar, Fernandes ele elenca que, por exemplo, a criança ela é hiperativa, ela se irrita, ela tem falta de atenção, ela não consegue fazer nenhuma atividade. Então, é prescrito a amantadina para essa criança, para melhorar tudo isso. Só que aí a criança vai apresentar náusea, insônia, falta de apetite, diarreia, fadiga e retenção urinária. Então, era hiperatividade, irritabilidade e falta de atenção. Olha quanta complicação a mais essa criança herdou com esse medicamento. E assim vai. Metilfenidato. Vamos para a risperidona, porque a risperidona ela é a mais comum a ser
prescrita, certo? E a risperidona, ela é a mesma prescrição mais comum da esquizofrenia. Então, a gente vê que é interessante, né? O autismo se separou da esquizofrenia, mas ainda, muitas vezes, o tratamento medicamentoso continua sendo o base da esquizofrenia, tá bom? Então, há alterações comportamentais, estereotipias, agressividade, irritabilidade e estresse. A criança apresenta isso. Mas olha lá as reações da risperidona. Falta de sono, agitação, ansiedade, sonolência, cansaço, dificuldade de concentração, alteração de digestão, náusea, dor abdominal, flatulência, ganho de peso. Então, gente, o tratamento medicamentoso ele é legal, ele é, mas a gente tem que estar atento às reações que podem estar ocorrendo. Tá? Pode passar. Então, nós temos outros, né? O ácido valproico, que ele é muito utilizado quando o paciente apresenta convulsão, tá bom? Autistas graves, eles usam essa medicação. Haloperidol, fluoxetina, sertralina, carbamazepina, tá? Porque em casos graves também ele tem epilepsia associada e todos eles provocam alterações. Então, quem trabalha na parte clínica realmente vê as prescrições e a gente vê que esses medicamentos eles são prescritos na maioria das nossas crianças e a gente tem que estar atento a tudo isso, tá bom? Bom, os medicamentos risperidona, ácido valproico e haloperidol provocam aumento de peso e risco de doenças metabólicas, tá bom? É importante isso porque a obesidade ela é uma característica presente no TEA. Tem nutricionista aqui? Se tivesse, a gente ia confirmar, porque é comum na clínica de nutrição o autista chegar com obesidade. Basta a gente olhar também para alguns dos nossos pacientes, né? A gente vê que a obesidade no TEA ela é comum. E muitas vezes é por medicamento. Então, nós temos que estar atentos a isso e trabalhar juntamente também com a nutrição, com a educação física. A atividade física, em casos de medicalização, ela é indispensável por conta das reações de ganho de peso e as doenças metabólicas. Tá? Autistas adultos, eles têm propensão a ter diabetes e hipertensão arterial. Tá? Então, outro profissional que agora entra com bastante importância na equipe multidisciplinar, que ainda a gente vê que não está, é o farmacêutico. Tá? O farmacêutico, ele, dentro dessa equipe, ele vai ter habilidades, sendo o passo inicial identificar os problemas em relação à terapia medicamentosa, orientando os profissionais e a família. Assim, os psicólogos que estão presentes, professores, vocês tinham conhecimento, às vezes, de todas essas alterações de medicamento? Às vezes a gente não tem. A gente tem na graduação farmacologia, mas a gente não estuda a fundo o que um fármaco vai estar causando. Né? Então, a importância do farmacêutico. O médico, às vezes, não tem esse tempo de ficar alertando. Então, dentro da equipe, falta esse profissional capacitado. O nutricionista. Gente, será que tem nutricionista na nossa equipe multidisciplinar ainda? Será que muitos nutricionistas, eles... Eu já tive colega nutricionista e falava, mas... Tá, o autismo, ele não se socializa. Ele vive num mundo diferente. Olha só o termo que ela usou, um mundo diferente. O que tem a ver a nutrição? Tipo assim... Aí a gente fala, não, ele toma medicamento, ele toma psicotrópico, ele é um... Ah, verdade. Então, olha que interessante. Então, assim, falta ainda... A gente tem essa equipe formada, mas ainda falta profissionais terem conhecimento do TEA. Já tive colegas psiquiatras de falar, eu não consigo ver alteração em alguns autistas. Para mim, autista leve não tem nada. Eu falo, não, você tem que encaminha para um psicólogo, encaminha para um TO, que você vai conseguir ver essas alterações. Tá? Então, falta ainda conhecimento. Então, a criança ela vai apresentar problemas nutricionais, diarreia, intolerâncias alimentares, obesidade, doenças metabólicas. Então, a gente vê hoje a importância do nutricionista e do educador físico na equipe. Tá ok? Pode passar. Bom, há professores aqui, né? Quem é professor? Tem diversos professores.
Então, a gente vai sair um pouco desse contexto clínico em si e vamos entrar um pouco na parte pedagógica, que eu percebo também, os psicólogos também podem confirmar, a dificuldade de se trabalhar dentro da sala de aula. Muitos professores procuram a gente e a maior dúvida é como abordar, como lidar e como educar uma criança com TEA. Por quê? O professor, ele tem 20 alunos na sala, vamos dar um exemplo, e aparece uma criança com TEA. Ele tem que educar os 19 alunos com um currículo, com um projeto pedagógico que está vigente dentro da instituição, um conteúdo a ser dado, e essa criança autista, ela não consegue acompanhar esse currículo e ela está inserida dentro dessa sala de aula. Então, imagina esse professor. E essa criança, ela tem um monte de alteração. Ela é agressiva, ela tem alteração motora, alteração de comportamento, ela não socializa, ela não se comunica. Se coloca no lugar desse profissional. Então, muitas vezes, o profissional, ele pede socorro. Ele grita por ajuda. Certo? Então, além da adaptação do currículo, o TEA, o processo de aprendizagem, ele é diferente das crianças neurotípicas, certo? Ele tem que ser individualizado. Cunha, no ano de 2009, ele fala que é uma relação diferente entre o cérebro e os sentidos do autista. Então, as informações nem sempre geram conhecimento. Então, a minha metodologia para uma criança neurotípica ela pode ser eficaz, mas dentro de um contexto de um autista, pode não funcionar. Certo? Isso é verdade ou é mentira? Verdade, por quê? Você pega e dá uma atividade. É uma atividade simples? É. Mas o autista, às vezes, ele não entende. Ele não entende o contexto dessa atividade. E para que ele está desenvolvendo essa atividade? Ele não vai fazer. Vamos fazer um desenho e colorir. Ele vai fazer um risco verde, azul e achar que terminou a atividade. Tá? Bom, dentro da pedagogia, nós temos que quebrar, fragmentar as tarefas em pequenos passos. Então, essas orientações elas são muito legais. Peguei dentro da literatura científica e de alguns pedagogos que trabalham com transtorno do espectro autista. Tá? Então, são informações interessantes para os professores que estão presentes. Quando você vai trabalhar uma atividade, você tem que fragmentá-la e explicá-la passo a passo. Tá? Então, não é à toa que você vai ter um professor dentro da sala que vai te auxiliar, um professor auxiliar, e essa atividade ela vai ter que ser pausadamente explicada passo a passo. Tá, ok? Então, é diferente o contexto do restante da sala. Você tem que começar... por que você está usando isso? Que cor que você vai usar? Por que você está fazendo esse desenho? Você está desenhando uma árvore. A árvore está no jardim. Tem árvore na sua casa. Então, você contextualiza esse objeto a ser desenhado. Tá, ok? Estruturar sequências de evento em que a atividade menos preferida será seguida pela mais preferida. Então, a criança, talvez naquele momento, ela não quer fazer o desenho. Ela quer jogar bola. Ela quer brincar. Então, você apresenta a ela que depois que você fizer essa atividade, ela vai jogar bola. Porque esse é um estímulo para ela. Nós não estamos trabalhando com a criança que não entende nada. Tá? Ela não é um deficiente intelectual que não entende o que está acontecendo. Ela sabe tudo o que está acontecendo dentro da sala de aula. Então, ela vai saber que se ela fazer essa atividade, depois ela vai jogar bola. Tá? Então, isso é importante. Você percebeu que a criança não está afim? Você fala, vamos fazer, contextualiza a atividade e depois você, como prêmio, ela vai fazer uma coisa que gosta. Tá? Demonstrar por meio de imagens o que irá acontecer na aula. Planejamento visual, eu sei que alguns professores já fazem isso, do lado da lousa. Então, por exemplo, hoje de manhã nós vamos ter escovar os dentes, tomar o lanche, certo? Depois nós vamos para a sala fazer atividade, recreio, educação física e almoço. É um exemplo. Então, os professores eles têm desenho de tudo isso e é colocado uma sequência do lado da lousa que a criança possa ver. E você vai contextualizar tudo isso que vai acontecer. Tá, ok? Então, a criança sabe que depois da atividade tem o lanche. Ela gosta do lanche. Depois tem a educação física.
Então, esse método de imagem ele se torna muito eficaz. A gente usa isso também dentro da fisioterapia, porque a fisioterapia ela é esquematizada em diversos exercícios. Então, alguns profissionais eles colocam as fotos e você vai trabalhando passo a passo. Ou seja, você fragmentou e você explicou, você está explicando o que vai acontecer. Isso é importante. Parece uma coisa assim que não tem importância, mas imagina a gente tem uma rotina, a gente sabe que ao sairmos daqui, nós teremos uma outra atividade a ser realizada. A criança autista ela não tem esse processamento de estar planejando. Ela é presa a rotinas, mas não são rotinas que nós estamos acostumados, tá? Bom, conversar com a criança na altura dos olhos, tá? Eu acho o cúmulo quando eu vejo um professor de pé falando com a criança autista sentada no chão. Abaixe, converse na altura dos olhos, tá? Essa criança, ela não tem seletividade de sons. Talvez você está falando com ela, mas ela está apegada a um som da rua. Ela não vai te ouvir. E aí, às vezes, o professor levanta a voz e aí piora a situação, né? Então, isso é muito importante. Eu não estou julgando o professor, porque muitas vezes o professor não tem esse conhecimento, tá? Então, é uma situação realmente que a gente precisa trabalhar e contextualizar, tá bom? Cuidados na modulação da voz, tá? Então, a gente tem que trabalhar essa questão de voz também. O educador deve usar palavras simples, curtas, expressando-se usando os olhos, a boca, nariz e corpo, tá bom? Então, sempre usar palavras curtas. Fazer atividade agora. Vamos, educação física, sabe, umas palavras curtas, porque muitas vezes ela não consegue processar da mesma forma que nós processamos. Tem até uma coisa interessante que a gente trabalha, né? O não pode. Você nunca fala não pode para a criança, porque às vezes ela vai entender o pode. Então, muitas instituições, muitos profissionais, eles usam a palavra proibido. Então a gente fala proibido. Ela entende. Não pode. Ela pode entender o pode e aí ela não vai te obedecer, entendeu? Então, assim, são pequenas orientações que fazem a diferença no dia a dia, entendeu? Porque o autista ele não tem seletividade. E a curta seletividade que ele pode ter, ele pode se perder numa frase complexa. Tá ok? Contar histórias para a criança usando um repertório de gestos, olhares, tons de voz e pausas. Então, a gente não vai contar uma história como conta com uma criança normal. A gente usa imagens, a gente pausa e pequenas frases. Tá ok? Cuidado ao toque, palavras. A criança autista é hipersensível, então cuide com a intensidade da voz, gritos e abraços. Um simples abraço pode dar aversão à criança. Ela pode se desequilibrar totalmente, ficar agressiva, chorar, se jogar. Um grito mais alto que você dá na sala de aula com outro aluno não é legal para a criança. Então, você ter uma criança autista, gente, dentro de uma sala de aula, é um desafio muito grande para o professor. Porque você muda totalmente sua rotina, seu modo de trabalho. E eu falo que quem tem autista na sala, esse professor ele desenvolve uma atenção mais aguçada, ele fica um profissional melhor ainda. Porque você aprende cada dia com o seu autista e você aprende a ser um profissional melhor. Todos os professores que trabalham já há algum tempo, eles falam e eles se apaixonam por esse trabalho. Bom, em caso a criança entrar em estereotipia, se assustar com algo, o que a gente tem que fazer dentro da sala de aula? Afastar tudo que esteja ao redor, carteira, cadeira, tá? Deixar o espaço para a criança. Você não vai inibir a crise, você vai deixar essa crise acontecer. Se for uma convulsão, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai proteger a cabeça da criança, tá? Em alguns casos, a convulsão, o paciente ele enrola a língua. E um erro muito grande do profissional é tentar colocar o dedo para desenrolar. Por favor, nunca faça isso. Porque se você fizer isso, seu dedo, nunca mais você vai tê-lo. Porque vai cortar o dedo fora.
Então, na crise convulsiva, a gente protege a cabeça. Se você tem uma criança que ela é candidata a ter convulsão, já deixa um travesseiro na sala, em algum local, e quando ela entrar em crise, você apoia a cabeça no travesseiro e deixa, porque essa crise ela vai passar. Tá ok? Identificar o que causou tal reação. Essa convulsão, claro que ela pode ser por medicamento, tá? Medicamento, ácido valproico, se ela não faz uso do ácido valproico, mas em alguns casos ela vem de uma maneira inesperada, tá bom? E a gente tem que identificar, porque ela pode vir por alterações também. Um barulho muito intenso, um rojão, por exemplo. Você está dando aula, o Corinthians ganha, e aí começa, né? E aí a criança, muitas vezes, ela pode ficar tão agitada, tão nervosa e vir um processo desse, e a gente tem que estar capacitado, né, a saber que isso é normal e que a gente tem como resolver. Para acalmá-la, você percebeu que a criança está agressiva, ela está muito agitada, você pode fazer uma pequena massagem nas têmporas, tá, nessa região aqui. Acalma-se a criança. Você pode fazer uma massagem nos ombros, tá? Na musculatura trapézio, nas costas e nos pés. Bem leve, porque ela é hipersensível, tá bom? Mas isso ajuda. Se você perceber que essa crise, ela acaba a convulsão, mas ela ainda está nervosa, você pode fazer esses pequenos exercícios, tá ok? Outras abordagens. Psicomotricidade, muito interessante. Tá? Então, agora a gente já está trabalhando com uma equipe multidisciplinar formada, casada, ou seja, físio, TO, psicólogo, assistente social, farmacêutico que não estava na equipe, nutricionista que não estava na equipe, educador físico que não estava na equipe, e encaminhar para a psicomotricidade, que é uma especialidade que trabalha muito a interação do movimento humano com as potencialidades do paciente. Então, nós temos alguns profissionais que se especializam nessa área, muito interessante. A hipoterapia, que é a terapia com o cavalo, é muito interessante esse trabalho, porque o cavalo ele pode favorecer controle postural, força, interação social, atenção. Então, assim, o estímulo do cavalo ele é muito eficaz. Então, encaminhar. Então, a gente sempre tem que trabalhar também o encaminhamento do paciente. Não segurar para a gente. A gente sozinho não consegue resolver. E chega um momento, gente, os profissionais podem até confirmar, parece que você não ganha mais com o seu paciente. Você trabalha e parece que não sai do lugar. Então, é a hora da gente traçar um plano novo e encaminhar também. Nós temos também a hidroterapia. Ela é muito eficaz com o fisioterapeuta, tá bom? Adultos que têm um aumento de peso, hidroginástica com o educador físico é interessante também. Eu não coloquei, mas existe esse trabalho também. Programas sensoriais, tá? O Rotary, ele investiu, ele fez na AMA o jardim sensorial. A sala sensorial tem lá a integração sensorial, que é uma terapia da TO. E assim a gente vê a importância dessas terapias. Como que na AMA a gente consegue ter um atendimento mais eficaz na parte sensorial com esses meios terapêuticos, tá? Então, trabalhar o sensorial é de extrema importância. Eu preciso encaminhar para um TO, eu preciso estimular ou saturar estímulos, tá ok? Passeio e planos de socialização. Eu vejo muito, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, eles organizam muito. Hoje nós vamos ao mercado fazer compras. Porque tem pai que fala, eu não consigo levar meu filho autista no mercado, porque ele vai querer tudo, e se eu não der, ele vai se jogar no chão, ele vai gritar e ele vai ficar agressivo. Essa criança ela precisa se socializar. Então, assim, muitas vezes os profissionais eles fazem essas viagens e contextualizam. Né? A compra, o que é necessário, o que eu preciso comprar, a importância de cada coisa. O animal amigo, aqui em Araçatuba a gente trabalha, né? Não tem o pessoal da Unesp aqui, mas existe o cão cidadão, que vai nas instituições, e a gente consegue fazer uma integração bem legal, com o professor, fazendo alguma atividade com o cão, psicólogo,
TO, fisioterapeuta, enfim. A gente consegue unir o nosso tratamento, a nossa abordagem pedagógica com o cão. E a criança realmente ela adora. E a gente vê os benefícios de interação que a criança tem com o animal. É incrível ver. É muito legal. E a comunicação alternativa. A fonoaudiologia, tem fonoaudiólogo aqui? TO? A fonoaudiologia TO, ela usa muito essa comunicação alternativa com alguns softwares. Tablet, enfim. Alguns são caros, porque vêm dos Estados Unidos, enfim, mas existe isso. Tá? Então, a gente tem que também começar a ter contato. Tem alguns que existem, eles apresentam lá uma figura, e aí você aperta o botão, fala a figura, fala as sílabas. Então, assim, para o professor, para o fono, é legal esse trabalho também. Pode passar? Então, aí a ecoterapia, ela é a modalidade terapêutica que ganha muito espaço dentro do TEA. Existem muitos artigos, todos que trazem pontos positivos. Eu não sei se os pais aqui, os filhos, já fazem ecoterapia, mas é muito importante fazer. É importante o profissional encaminhar também, né? A psicomotricidade com as teorias psicomotoras, as atividades psicomotoras. Pode passar. A hidroterapia, esse é um trabalho científico na qual eu fiz parte. Nós atendemos algumas crianças numa piscina terapêutica. Utilizamos métodos específicos do Halowick e Watson, e essas crianças tiveram melhora de comportamento, melhora de força, melhora na socialização, melhora da agressividade. Enfim, a hidroterapia em água aquecida, ela é muito legal, certo? E a AMA de Araçatuba, ela já faz esse tipo de serviço, esse tipo de terapia. Outro trabalho que eu publiquei é a intervenção da fisioterapia na dessensibilização tátil plantar e a sua relação na marcha em crianças com TEA. O uso do quê? Do tapete sensorial, do caminho sensorial. Então, o caminho sensorial ele pode favorecer que a criança ela se adapte ao meio, ela consiga discriminar diferentes texturas e ela consiga melhorar padrão de marcha, padrão de equilíbrio, padrão de coordenação, enfim. É muito interessante esse trabalho, tá bom? Então, assim, obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído um pouco com essa troca de experiência, tá? Não sei se tiver alguma dúvida, vai estar aberto agora, tá? E qualquer coisa, né? Nós temos diversos profissionais aqui, então a gente pode fazer um pequeno bate-papo se tiver tempo ainda. É o seguinte, como descobrir, como perceber dessa criança, mesmo ela mais nova, né, mais novinha, porque ontem eu fui à AMA, eu vi crianças assim de 1 ano e meio, 2 anos lá numa sala. Como perceber, como ter um diagnóstico, não é diagnóstico, mas a percepção que essa criança tem um problema, que ela já está apresentando um problema. Como é que é o comportamento dela? Como é que a gente pode tentar ajudar, às vezes até um pai mesmo, que não tem esse conhecimento? É assim, Williams, eu falo que desde o primeiro dia de vida, o profissional já consegue começar a identificar. A literatura traz que o diagnóstico ele se dá do 0 até os 3 anos. Tá? Mas a gente já percebe que essa criança, e a gente tem que orientar a mãe, ela não fixa o olhar na mãe. A criança, quando nasce, ela tem um reflexo que chama sucção, que é o reflexo de você encostar a boca no peito da mãe e ela buscar para mamar, né? Então, assim, a criança ela tem uma diminuição desse reflexo de sucção. Ela não olha, ela não fixa o olhar na mãe, fixa o olhar em algum objeto sonoro, tá? Ela é hipotônica, ela tem uma flacidez na musculatura bem característica. Ela é uma criança parada, uma criança quieta, que muitas vezes não chora. Você percebe, principalmente pais que já tiveram outros filhos, que o desenvolvimento ele é diferente.
Então, assim, mesmo no grau leve, a gente consegue observar pequenas particularidades. A hipotonia mesmo, eu vejo que em todos os graus a gente vê o tônus diminuído. E sem contar que o recém-nascido tem uma hipertonia fisiológica, né? Então, são pequenos detalhes. O que é grau leve? O que seria assim? Quais esses sintomas para determinar que essa criança é um grau leve? O O moderado e o grave a gente já sabe, né? Que vai ficar muito pior mesmo. Mas essa é a criança que tem um grau leve. O que é esse grau leve? grau leve, ele precisa de uma necessidade de apoio leve, vamos dizer assim. Claro que uma criança pequena, você pega, coloca uma caixa de brinquedos, ele teria que pegar esse brinquedo, tirar para brincar. Você percebe que essa criança é apática ao brinquedo. Ela não consegue tirar da caixa, colocar ou guardar. Você percebe que essa criança ela não consegue. Você tirou o chinelo dela, ela não consegue localizar esse chinelo, colocar no pé. Uma criança neurotípica, você pega um objeto ao alcance dos olhos dela e você esconde, por exemplo. Ela vai saber que você escondeu atrás de um objeto. O autista, às vezes, ele até sabe, muitas vezes, onde está, mas ele não tem essa... Então, a gente consegue perceber nessas pequenas coisas, né? Por isso que é difícil, porque os pais eles não estão preparados para isso. Eles não percebem essas pequenas coisas. E quanto mais nova a criança, mais é normal, porque as mães falam, eu era assim também. Eu comecei a andar com 2 anos. Imagina, você começa a andar com um ano e pouco, você já está andando. Então a gente tem assim, né, alguns atrasos que não é do TEA, que é assim, poderia ter estimulado mais. Então assim, são pequenas coisas, mas assim, o profissional, desde o primeiro dia a gente já consegue observar. Eu acho que isso é muito importante o pediatra perceber, porque assim, o profissional de primeiro contato que a mãe tem é o pediatra. Dificilmente você vai chegar, ver uma mãe e falar, eu vou levar meu bebê na psicóloga, vou levar meu bebê na TO, na nutricionista, né? Então, assim, o pediatra, muitas vezes, existem pediatras que já estão mais aguçados nisso, já percebem, já encaminham. Eu tenho 2 amigos que, recentemente, um deles até já, não é que descobriu, não, mas acho que está investigando e não quer aceitar. O outro não, o outro já está mais procurando já um tratamento que seja. Mas nós, como amigos pessoais dessas 2 pessoas, a gente tenta ajudar, mas sem conhecimento. Por isso que eu estou te fazendo essas perguntas. Como reconhecer? No dia a dia da criança é uma coisa, mas a gente não está no dia a dia com eles. A gente está em comum, num aniversário, num churrasco, em família, numa conversa, numa reunião que seja. Então, é por isso que eu estou te perguntando. Como reconhecer? Como tentar ajudar? E quando o pai não quer? A mãe não quer? Aí que está. Isso é o maior problema da parte clínica. Então, a gente trabalha com avaliação, tem os psicólogos aqui, de profissionais, temos aqui fisioterapia, psicologia, pedagogia. Então, o que acontece? A psicologia sabe muito bem disso, aceitação. Primeira coisa, a família às vezes não aceita. Tá? E fecha os olhos. Então, às vezes, você falando e sugerindo essa família procurar ajuda, eles podem ficar bravos. Eles não vão aceitar. Mas o que você está falando? Meu filho é normal. Você está vendo coisa que não... Você está vendo demais. Certo? E, assim, a gente falando que tem um convívio mais direto, às vezes não aceita. A importância do médico falar é diferente, porque quando a gente vê que o médico percebeu e encaminhou para o profissional,
a gente consegue trabalhar melhor. Quando eu percebo, eu como profissional, que a família não aceita, a gente senta com um psicólogo e faz um trabalho. Então, é necessário o trabalho direto com a família, certo? De aceitação. Primeiro passo é aceitar. Se não tiver aceitação da família, não existe outro meio eficaz para você conquistar tratamento, para você conquistar o diagnóstico. Hoje nós temos 2 milhões de autistas. Mas os estudiosos falam que existem mais autistas, porque a família esconde. Isso era comum antigamente, por exemplo. Eu já trabalhei com paralisia cerebral no Ritinha Prates, e a gente via assim. E já conheço pessoas que têm criança excepcional em casa e esconde. Ninguém sabe. Essa criança fica dentro de casa e, se chega a visita, eles escondem a criança. Porque essa família ainda não aceitou. E olha, com a paralisia cerebral é bem nítido, né? A gente vê que é nítido, essa criança precisa de ajuda e a família esconde. Então, assim, existem tabus, existe a não aceitação, existe talvez a vergonha do que a sociedade vai achar se meu filho é autista. Então, a gente trabalha muito a contextualização social. Por isso, da importância do assistente social dentro da equipe multidisciplinar, o psicólogo, que estará trabalhando essas vertentes, certo? Mas a aceitação é o que mais pega. Quando a mãe recebe o diagnóstico, muitas vezes ela chora. Minha vida acabou. Meu filho não vai casar, meu filho... O que vai ser? Eu vou morrer, meu filho vai ficar... Entendeu? Então, é muito complexo a aceitação. Então, é necessário ter um psicólogo junto. E você tem que sempre incentivar a procurar uma avaliação. Você tem que usar um joguinho de cintura e falar, então, né? Se você levasse numa psicóloga, num físio, o que será que poderia fazer para estimular? Mas você não joga... Não é? Boa noite, Selmo. Boa noite a todos. Eu sou a Cabo Andréia, trabalho no Corpo de Bombeiros de Birigui, trabalho na área de educação também. E, olhando o aspecto de educacional, já tem a maioria das crianças com aspecto de TEA, DTH, só que os profissionais não estão preparados, os professores. Pelo simples fato de que é mais fácil trabalhar com as crianças normais do que as crianças anormais. E também as mães não estão preparadas para receber essas crianças. Quando era para estar pensando como seria a gestação, na parte que ela está fazendo o pré-natal. Eu morei em São Paulo, tive meu filho no HU em São Paulo. Se eu não passasse por 3 avaliações, que seria palestra de como a criança nasceria, se estivesse com deficiência, dificuldade de amamentar, com certeza eu não ia ter o parto naquele hospital. E aqui, no interior, voltando para Araçatuba, eu verifiquei, tanto em Birigui, que não existe isso. Então, as mães não estão preparadas para receber seus filhos através de simples palestras que é feito lá. Até a minha apostila que eu tinha, e foi emprestada, não me devolveram. Então, é muito importante na gestação, para saber que, quando for receber uma criança com dificuldade de mamar, dificuldade de sensorial, motora, que você vai descobrir que ela tem problema, que vai precisar de ajuda. Eu fiz recentemente uma palestra em Birigui para 8 ou 9 mães que têm crianças com microcefalia em Birigui. Eles procuram ajudar essas mães com palestra mensal. Seria uma sugestão para que os postos de atendimento à gestante fizesse a palestra que você está dando hoje? De extrema importância. É uma colocação muito válida. A gente não tem, por exemplo, dentro da formação do professor hoje, do profissional de pedagogia, dentro do currículo, eu não tenho uma disciplina específica que aborda o TEA. Eu não tenho meios, tem profissionais aqui, as professoras, vocês tiveram, durante o currículo de formação de professor, uma disciplina específica de abordagem com autista? Tiveram algum momento assim? Tem, assim, alguns trabalhos, mas não tem específico, né? Eu sei que não tem, né? Mas eu não sou professora
Não tem. Então, os professores ali tiveram na graduação? Eles dão, às vezes dão trabalhos, né, que a gente realiza, e aí parte de nós pesquisar, procurar fazer cursos de extensão para poder adquirir um conhecimento. Eu ainda sou estudante, estou no último semestre da pedagogia. Teve na pedagogia? Nós temos uma matéria de inclusão esse ano, porque nós estamos atualmente já estava assim inserido, mas a gente está no processo de inclusão nas escolas, das crianças, né? Então, assim, a gente tem essa matéria, mas não tanto, assim, um trabalho para definir qual, a gente tem dificuldade. E isso acontece na educação física, acontece muitas vezes talvez num curso de nutrição. Acontece na medicina, na psicologia em si, na fisioterapia em si, que agora, aqui, por exemplo, o Unisalesiano, ele conta com estágio em psiquiatria em TEA, mas é pioneiro no Brasil. Se você for pegar outras universidades, nem se aborda o TEA e nem sabe se precisa trabalhar. Nós temos farmacêuticos aqui, na graduação, em algum momento, abordou-se o TEA, as complicações medicamentosas. Então, gente, imagina num pré-natal, que a gente pega, assim, mães que não sabem as noções de alimentação, certo? Enfim, do que tem, do cuidado com a gestação, sabe? Continua usando álcool, continua fumando. A gente vê, né, que as gravidez assim de pessoas vulneráveis, a gente vê que infelizmente continua usando droga. E aí vem a microcefalia, vem a paralisia cerebral, enfim, falta. Então, gente, é uma luta. Trabalhar com autismo, conscientizar. Por que tem o 2 de abril? Porque é uma luta. É uma luta do pai aceitar o diagnóstico. É uma luta profissional, porque muitos profissionais não têm conhecimento. Entendeu? Sim, eu tenho um primo autista no Rio Preto, foi até para os Estados Unidos, fizeram todo. Eles usam muito floral de bar. Homeopatia. Tem muito trabalho sobre isso. Também a nutrição, né? Que é todo regrado, não come nada, refrigerante. E a questão dele também é fazer muita atividade física. Faz vários. No controle da obesidade. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Bom, você colocou que se percebe desde pequeno, né? Tem um caso, eu estava esperando se a mãe viria, ela se conseguisse alguém para ficar com a criança, ela viria, mas não veio até agora, então não vai vir. A criança, até 2 anos e pouco, nós já tínhamos contato, aparentemente perfeitamente normal. Andava, já falava algumas palavras, um relacionamento, brincando, socializado e tal. De repente, ele começou a mudar o comportamento, antes dos 3 anos, começou a mudar o comportamento, não queria mais se despregar da mãe. Na festinha de aniversário, ficou evidente que ele agarrou na mãe, feito um grude, não interrelacionou com as crianças, e ele dormia para não ter o relacionamento também. Parou de se comunicar, começou a andar na pontinha dos pés. Foi uma mudança impressionante. Ela, várias vezes, à medida que ela percebia alguns problemas na criança, ela ia no pediatra, e o pediatra dizendo que ela estava inventando. A família quase que provocou separação, porque ela estava criando problema, o pai não apoiava, que ela inventava, achando que o filho dele estava doente. Olha o problema social, né? Tá? E ela lutou. Então, essa internet, Google da vida, etc., ela foi começando a procurar se relacionar com outras mães. Ela diagnosticou, foi na AMA, foi na PAI, hoje é tratado pela PAI, lá no segmento, que a PAI também tem um TEA tratamento mesmo, tem o espetacular. CID mesmo de F84, ela é diagnosticada. Então, e essa criança que parecia normal, ela foi diagnosticada como grave, como pior, socialmente falando. Gente, isso pode acontecer? Pode. No DSM-4, antes de 2013, existia o autismo desintegrativo, que era uma classificação peculiar, que é a criança que andou, falou, se desenvolveu e regrediu.
Olha que interessante. É aquela coisa, nossa, mas então meu filho pegou autismo de alguém? Tem pai que... Eu já tive pai, gente. Você falou do processo de separação. Aconteceu a separação? Graças a Deus, não. Mas eu já tive paciente que aconteceu a separação. Olha que engraçado. Eu chamei a mãe contou... A história foi parecida com essa. Meu filho tinha uma vida normal até uns 2 anos e meio. Aí começou a regredir aos poucos, começou a andar na ponta dos pés, enfim. Meu casamento foi para o saco, minha família começou a me acusar, enfim. É autista. Meu casamento acabou. Chamamos o pai, porque no processo de avaliação a gente chama a família. Sabe o que o pai falou? Meu filho virou autista. Por causa da mãe dele. Que a mãe dele era assim, 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 nosso casamento... Ele acabou com a esposa, sabe? Com a ex-esposa, com a mãe da criança. Falei, pai, não é assim. Não foi, ele não pegou o autista da sua mulher não é autista para começar, não pegou o autista de ninguém, entendeu? Mas a gente brigava, ela brigava comigo, eu brigava com ela, e a criança presenciou, sabe? Então, olha que... Sabe? Então, assim, não, gente, a criança, ela nasce. Ela já tinha uma predisposição a estar desenvolvendo o espectro, e o espectro, ele não é estático. A criança se movimenta dentro do espectro. Então, por exemplo, você reabilita, a gente trabalha fono, TO, fisioterapia, educação física. Na AMA acontece muito isso. A gente trabalha, porque lá segue calendário letivo, né? Tem período de férias. De fevereiro até junho, fim de junho, a gente trabalhou o semestre todo com essa criança. Ela desenvolveu super bem, diversas habilidades. Ela vai ficar 1 mês em casa. Gente, quando essa criança volta, engordou 4 quilos, não corre mais, não quer fazer mais nada. Você entendeu? Então, assim, ela regrediu. Então, a regressão ela é comum, porque a criança se movimenta no espectro, a família é um fator importante, a estimulação ela é importante, e o desintegrativo que existia na classificação anterior era comum. Então, se fosse DSM-4, seria um autismo desintegrativo. Pode acontecer, pessoal, pode acontecer da criança até os 2 anos, aparentemente ser uma criança neurotípica e ter esse atraso e ser diagnosticada como autista. Eu acho que tinha que tratar primeiro o pai. Estou falando o pai, não a mãe. Porque... Nesse caso, eu acho que... Não, o pai, eu estou falando no modo geral, porque assim, o pai é o cara que mais reticente é em reconhecer ou em aceitar que a criança tem algum problema. Acho que antes de dar o diagnóstico, tinha que tratar o pai primeiro. O pai aceitar. Na maioria das vezes é isso que acontece. Esse meu amigo é uma situação, é clara a situação. É ele que é o problema. Na época, eu aconselhei o pai a estudar um pouco de autismo e falar que a culpa não era de ninguém. Não sou eu não, tá? Não é meu amigo não sou eu não, tá? E falar que a culpa não era de ninguém. O meu filho tem TDAH, eu agradeço uma professora que percebeu isso nele, que sem ter esse conhecimento da professora, a gente não ia descobrir também o que ele tem. Então, eu agradeço a professora que descobriu. Né? Você viu algum momento que ele tinha TDAH? Dentro de casa? Não, na época não. Na época eu tomava uma porrada pra cacete, eu não sabia o que era. Fomos perceber depois, né? Tem uma questão assim também, que quando a gente é pai, quando a gente está fora, a gente vê muita coisa. Mas, gente, quando a gente é pai, você fica cego, não é? E você... É tudo bonito, você cria uma casca de ovo. Às vezes você vê, mas você cria uma casquinha de ovo e não vê. Não quer ver, a gente fecha. A questão da aceitação. A gente falando lá que não sai na gravação. O ponto-chave, primeiro de tudo, é a aceitação da mãe, do pai, da família,
Mas Sim. Ela com deficiência o pai não vai. deficiência intelectual. E se não tiver essa aceitação da família, dificilmente você terá sucesso com a criança. É o princípio da inclusão. É o princípio. Aceitação. Seja no TEA, seja na síndrome de Down, seja na paralisia cerebral, na microcefalia, no TDAH, na dislexia. Enfim, tudo isso precisa de aceitação. Doutor Alceu. Eu estava conversando aqui. Eu propus um projeto uma vez sobre a obrigatoriedade de se vacinar. E eu recebi muitas mensagens, algumas até agressivas, dizendo assim, nós não vamos vacinar nossos filhos porque pode pegar autismo e tal, pessoal, essa desinformação. Conversando com o João ali, ele me lembrou, né, que eu tive esse problema, então eu gostaria até que você falasse alguma coisa para ficar gravado para as pessoas. Isso aí foi uns fake news que também saíram aí, isso aí atrapalha até, né, porque o pessoal deixou de se vacinar. Algumas doenças que estavam até extintas, o sarampo, por exemplo, está voltando justamente porque essa desinformação, esse fake news. Essa é uma questão, é uma pergunta. A segunda, isso aí eu estou perguntando também porque eu não sou conhecedor, né, então eu estive ontem lá na AMA e o presidente estava conversando comigo, dizendo que o autismo não tem cura, né? Mas, por exemplo, a gente está ali, o tratamento, por exemplo, ele pode mudar de grau, por exemplo, de moderado para um grau leve, né? Essa é outra pergunta que eu gostaria de... Gente, essa questão da vacina, nós que somos profissionais da farmácia também, gente, para uma vacina sair no mercado, existe todo um processo de estudo, de testes, estudos moleculares, aplicação em animais, em laboratório. Enfim, gente, não é assim. Não é lançada uma vacina para controlar uma endemia, uma epidemia, uma doença, sem ter estudo. O fake news, ele cria... Engraçado que hoje o fake news é engraçado. Você pega uma página, a gente tem que tomar muito cuidado com página de internet, porque existem páginas que elas são fake news, elas parecem ser reais, mas são, às vezes, hackers, são programas que criam isso e jogam na mídia. Isso, são robôs e disseminam essas informações falsas para justamente a população não se vacinar e ficar à mercê de epidemias, entendeu? Então, assim, isso é pura mentira. Nós precisamos vacinar nossas crianças, porque através dessas vacinações, dessas imunizações, nós conseguimos erradicar muitas doenças. Sarampo, por exemplo, voltou. E olha, doenças que... A paralisia infantil, por exemplo, que não tinha, voltou em alguns casos. Então, assim, gente, nós temos que orientar esses pais, que são... Hoje a gente vê que a maioria das pessoas, vamos colocar que 100% das pessoas têm um celular na mão, tem acesso à internet, tem rede social. Elas começam a acompanhar esses fake news, e, filho, parece que, sabe? Então, o médico às vezes fala, o profissional fala, vocês fizeram essa conscientização, você apresentou esse projeto e, infelizmente, ainda tem. Então, assim, temos que lutar com isso, tá? Só para registrar um negócio esse que você falou que o Alceu também falou do fake news. Os robôs estão colocados na internet para disseminar as notícias, mas tem alguém por trás que faz isso. O robô não faz sozinho. Tem alguém que tem um interesse por trás disso, que está soltando essas informações e que o robô fica fazendo. Sim. Tá? Então, pode chegar em quem está fazendo? Pode. É difícil? Mas vai chegar. Se quiser, chega. Nós tivemos casos até de falar que a vacina da gripe, uma época, e se você tomasse a vacina, você iria morrer daqui não sei quantos anos. E quantos idosos deixaram de tomar e morreram de pneumonia. Então, assim, é preocupante, são informações inverídicas e existem muitos estudos por detrás de qualquer medicamento, qualquer vacina. Então, assim, a Anvisa, assim, se você pegar todos os estudos de uma vacina,
você não vai achar que causa autismo. Tá? Então, existem outras causas que a ciência tenta explicar, mas que não vai ser a vacina, não, especificamente. A segunda pergunta, da transição dentro do espectro. Tem criança que hoje parece que ela é leve e amanhã ela pode ser moderado? Existem alguns casos que sim, porque a criança, o sucesso terapêutico vai da família e do profissional. Então, muitas vezes, a criança ela é uma criança que faz terapia ocupacional, ela faz fonoaudiologia, ela faz educação física, ela tem uma equipe. E ela, vamos colocar assim, ela melhora as potencialidades dela. Mas aí ela para de ser estimulada, ela regride. Então, pode ser que essa criança ela tinha bastante estimulação e diminuiu por algum motivo, e ela teve um retardamento, ou ela se movimentou dentro do espectro. Porque a criança ela não é estática. O TEA ele é como se fosse um arco-íris, de cores mais fracas a cores mais intensas, de sintomas leves a sintomas mais severos, e ela dá uma movimentada dentro do espectro. Então, pode acontecer. Pode vir aqui. Eu tenho uma amiga lá em Valparaíso e ela sofre muito com um rapaz. Ele tem 20, acho que ele já vai fazer em média de 21 anos. O negócio dele só é computador, não sai, não arruma serviço, não age para nada. E ela até estava falando para mim tentar ver se arrumava alguma coisa para ele. E ela sofre demais com ele. Isso pode ser esse problema que você está falando? É complicado a gente falar assim que seja, né? Teria que procurar. Essa mãe já procurou ajuda profissional, ou já. Isso só foi percebido agora com a chegada da internet, ou quando ela não tinha computador, por exemplo. Como que era? Então, eu não sei, porque ela comentou agora para mim. Eu acho que só agora deve ter caído. Inclusive, o marido dela ele é responsável pela usina da mata, né? E eu falei, Neide, tenta arrumar amigos para puxar ele. Porque eu tive filhos. A primeira visão que eu tive com os meus filhos foi essa visão. Porque se ele está ao sentido do olhar de nenê, com certeza ele está ciente. Essa foi a minha primeira visão que eu tive. Então, eu acho que ela não... Assim como mãe, ela se desligou um pouco pela criança, né? Então, aí se deixou. Ninguém comentou nada, o pai é muito ocupado na usina. Ela é até técnica em enfermagem, ela. É uma profissional, né? Estudada, né? Bom, primeira coisa, procurar ajuda. Primeiro obstáculo, a aceitação dela. Como que é a aceitação dela? Eu acredito que ela aceitaria. Porque a idade dele não é mais uma idade de procurar diagnóstico de autismo. Já devia ter um diagnóstico bem antes. Ele não desliga. A escola, eu falo, gente, que a escola ela é a nossa primeira... É até cômico falar isso, mas a escola é a primeira que rotula. Essa criança é hiperativa, tem que dar Ritalina. A escola percebe e ela já encaminha. Ele estudou? Ele estudou em escola particular, depois ela jogou... Escola particular. Ele conseguiu acompanhar uma escola particular que prepara para vestibular, não está nem aí com cidadania, com nada. Ele não tem aquela opção de serviço, de faculdade, de estudo. Então, da escola particular, eu estava morando lá, ela tirou ele para escola estadual. A escola já deveria ter encaminhado. Então, assim, a mãe poderia não ter percebido, mas a escola não encaminhou. Então, assim, é difícil. Eu acho que teria que rever, procurar um profissional, certo? Passar por uma avaliação, mas pode ser que não seja autista também. Ele pode ter alguma outra alteração que só uma avaliação criteriosa. Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta que trabalha essas alterações nele. Então, eu encaminharia para um psicólogo para fazer uma avaliação bem
detalhada, esse psicólogo ele vai detectar alguns pontos, vai encaminhar para um psiquiatra. Enfim, eu acho que, para ser autista, ele já teria diagnóstico. Porque ele acompanhou uma escola, a escola não detectou isso. E ela falava para mim que tinha muito problema com a escola, que ia tirar porque a escola pagava caro a escola e a escola não estava nem aí. Ou a escola sugeriu ajuda e ela não aceitou na época. Então, assim, eu acho que você, como mais próxima, orienta ela a buscar ajuda. Nunca é tarde para buscar ajuda, mas nós que trabalhamos com TEA, os outros profissionais, eles também, assim... Ele é uma pessoa que tem uma consciência. Ele tem consciência, ele vive no computador 24 horas até o amanhecer do dia, porque o pai trabalha na... Mas a questão é só o computador. Só o computador e a escola, né? Difícil tirar para fazer uma faculdade, um curso. Então, ele precisa de ajuda. Eu acho que um psicólogo seria o primeiro meio, é mais acessível. Aí, como você citou nesse assunto, eu me interessei a falar do caso, do problema, né? Uhum. Eu acho que procurar ajuda é válido, mas, assim, dentro do transtorno do espectro autista, nessa idade, nessa condição, eu acho que o diagnóstico já deveria ser traçado. Pode ser alguma outra alteração que a psicologia ela vai conseguir identificar melhor e procurar ajuda, né? Um psiquiatra que vai... Então, eu acho que, dentro do contexto do TEA, os outros profissionais podem até confirmar, eu acho que não precisa de uma avaliação mais elaborada, né? Mais profunda. Tá bom, então. Obrigada pela informação. Mais alguém? João? Tem muitos jovens envolvidos com esse problema de não querer mais namorar, dançar, trabalhar, estudar. Ficam o tempo todo ligados na vida. Existem diversas questões. Os psicólogos que estão aqui vão até me falar. Uma das coisas que estão aumentando muito na clínica da psicologia é o suicídio. Eles manifestam em terapia, muitas vezes, ou não manifestam, mas emitem sinais de suicídio por diversos fatores. Então, assim, falar que é autista, não, assim, existem outros fatores, né? Que só um psicólogo com avaliação muito profunda, um psiquiatra, um psicanalista, enfim, o jovem hoje, infelizmente, o suicídio hoje, a gente tem até, né, campanhas, existem telefones que dão suporte por vários motivos que não vem ao caso, né? Hoje Boa noite. Eu tenho uma amiga que tem 2 filhas, né, gêmeas, e uma é autista. Ela ficou bem lá para trás no estudo. A princípio levava, coisa e tal, mas hoje em dia não aceita mais nada. Vive em casa, a mãe depende totalmente da mãe, né? E a outra, na época que tinham 17 anos, a que é normal, pode-se dizer, entrou numa estadual. Deve estar no 2º, 3º ano hoje em dia, né? E conheço só esse caso, assim, como autista, né? Entre irmãos, no caso. De ser gêmea, principalmente, né? E conheço outras crianças autistas também, né? Mas essa eu achei assim bem diferente. E a que é autista morre de medo de cachorro. Se chegar em algum ambiente que tiver cachorro, nossa, tem que ir embora imediatamente. Sim. O autista ele tem algumas aversões características, tá? Só um exemplo que me marcou muito na minha parte clínica, uma mãe relatou uma vez que ela deu uma saída de casa, foi rápido, e a criança ela é autista, no caso, moderada, e ela deixava frutas à vista numa fruteira, só que ela deixava as frutas numa repartição e cebola em outra. Ela saiu, a criança teve fome, e a mãe falou, bom, ela vai saber que é uma maçã, eu sempre dei maçã para ela vai pegar, é por isso que deixou ali. E aí a criança, em vez de pegar a maçã, ela pegou uma cebola
e ela começou a comer a cebola, ela não sentiu a acidez da cebola, e quando a mãe chegou, estava a criança chorando, porque aí começou depois, né, de um certo tempo. Então, assim, ela tem algumas aversões ou pode não perceber, porque a criança ela pode ser hiper ou hipo. Então, assim, o medo do cachorro é comum, porque a criança autista ela tem medo de algumas coisas. Principalmente se esse cachorro latir, ela tem aversão ao som, enfim. Mas a criança autista também ela pode não ter medo. Tá? Ela pode se jogar na frente de um carro, ela pode ir em cima de um cachorro, porque depende do grau. Né? E o caso entre irmãos é comum a cada dia. Tá? Então, assim, a outra não teve diagnóstico, não tem, mas existem muitos casos. Hoje, na AMA, a gente tem casos de irmãos. Tá? Não, gêmeos não. Eu acho que gêmeos na AMA a gente ainda não... Teve gêmeos uma tarde, acho que teve. Mas, assim, é comum. Então, assim, o cunho genético ele está aí sendo abordado pelos cientistas, mas pode acontecer de ter 2, ou pode acontecer de um apenas desenvolver. Não é via de regra, né? Ser os 2. Penápolis tem duas gêmeas, já deve ter uns 40 anos, conheci na Santa Casa esses dias atrás. Uma é bem tranquila, a outra mais agitada, inclusive 10 escapou. E as duas são autistas. Entendeu? Então, assim, a genética ela é meio complicada em alguns aspectos, não tem mapeamento genético para descobrir se vem ou não. Então, assim, pode acontecer. Mas tem aumentado consideravelmente entre irmãos. Tá? Tem aumentado muito. Sim. Todo momento, só mandar. Isso, pode mandar, e aí eu esclareço. Mando artigos, às vezes dá para você estudar alguns... Você é da educação, eu te mando alguns autores da educação, muito legais também, que falam abordagens, vídeos. Tem muitos profissionais, tem canais no YouTube, entendeu? E dá para... Sim. Sim. O autista também possui, mas Uhum. tem casos que tem só deficiência intelectual, né? Sim, sim. Crianças que você nem não vê que hoje tem alguma deficiência. É normal, mas tem a deficiência intelectual. Sim, sim, porque aí a deficiência acaba sendo causa primária, né? Então não é tem caso que o autismo é primário e vem com comorbidade, e tem caso que a deficiência ela é mais intensa do que o autismo em si, né? Eu te mando depois uma lista de artigos de autores que abordam todos esses contextos psicossociais, educacionais. Existem muitos. Isso que aí eu te encaminho. Selma, uma outra questão em relação à educação. O Mion, né, que Uhum. teu filho é autista, Sim. estimulam muito, ele Uhum. estuda bastante o autismo. Sim. Esses dias atrás ele falou que até 2025 a população vai chegar até 53% de autistas. Vai ser 1 por 1. Cada nascimento de um neurotípico, nós teremos um autista. E eu acho que ele não jogou tão alto a porcentagem, porque você olha assim, 10 crianças, pelo menos 2 você já vê. Sim. O autismo está aí, está batendo a porta o tempo todo. Também, questão da educação, eu li alguma coisa que vai ter o primeiro médico autista formado, né? Sim. Em dezembro desse ano. Então, quer dizer, quanto mais estimular essa criança na escola, ela vai ter um potencial no trabalho, vai ser inserido no mercado de trabalho, como outra criança com síndrome de Down. Sim, porque dentro dos níveis, uma criança autista leve, ela tem potencialidade de se desenvolver. Precisa da estimulação da escola, da família e da equipe de profissionais também. Na primeira infância, na creche, dá para se detectar. Sim, até os 3 anos, o autismo ele é nítido. Até os 3 anos. Então, na creche, na escolinha... E você vê que esses profissionais, em nenhum momento, estão preparados para receber essas crianças. Não estão. A escola não está preparada ainda. Certo? Então, acho que na creche, como aqui, por exemplo, Sim. em Araçatuba, já tem, viu, doutor Galceu, sobre todos os profissionais que têm que ter o curso de primeiro socorro,
devido às suas mortes, eu acho que deveria ter esse curso relacionado para berçarista ou professores aprender a detectar também e ajudar. É muito importante, porque a família, ela muitas vezes fecha os olhos. Sim. Então, a Que aí, berçarista vai observar na hora da criança brincar, na hora de se alimentar. que aí a gente chama de diagnóstico tardio. As crianças chegam e você fala, esse é um autista com diagnóstico tardio. Ninguém percebeu. E a gente fala, gente, mas e a escola? O profissional não percebeu. Essa criança não acompanha, é nítido. Numa simples brincadeira, ela não acompanha. Ela tem aversão, ela tem hipersensibilidade. Será que ninguém viu isso? Não julgo, porque falta informação, falta formação. A formação é deficiente e o autismo está aumentando mais rápido do que a sociedade está preparada, né? A gente ainda não se preparou para receber. Nós temos ícones, o Messi, autista, Asperger, ídolo. Esse médico que irá formar, então, é provado que ele tem potencialidade, mas precisa de nós, profissionais e família. Quanto tempo você acha que um profissional já da área, quem professor da educação básica, da municipal, acha, num treinamento, quanto tempo você acha que esse profissional pode se capacitar a ter pelo menos uma percepção ou um algo a mais para no TEA, né? Dentro do TEA. Mas, detectar essas alterações. Pelo menos para saber detectar, para que essa criança seja encaminhada ou que ele possa chamar o pai e a mãe. Porque aí o doutor Alceu, eu não sei se cabe, poderia colocar aí, sei lá, um projeto de lei para que capacitasse os professores da rede municipal. Na rede estadual, a gente sabe que não vai ser muito difícil. Mas na rede municipal poderia ser feito um curso de aperfeiçoamento, de capacitação dos profissionais, né? Não sei se eu estou perguntando do tempo porque é interessante isso, porque dá para detectar. Não só os professores. Eu acredito que os agentes e as ADIs que têm Sim. contato com a criança. Porque dentro da alçada pedagógica, por exemplo, para a criança pintar, vocês que são da educação, ela precisa do movimento de pinça, que vocês ensinam a criança a pegar o lápis. Porque, assim, se no início é detectado, eu tive um caso durante o meu estágio, do menininho no berçário 2, que ele não sentava. Quer dizer, em comparação com as outras crianças, nós achamos estranho. É um indício. Porque a gente começa a comparar. Ele deveria sentar em W. Ele não senta, ele só quer... Olha, interessante. Todas as crianças chegam chorando. Ele não chegava chorando. Ele só... O corpo mole e ele ficava só sentado. E a gente perguntou, mãe, ele toma algum medicamento, né? A senhora dá algum remédio? Não, ele é assim mesmo. Em casa ele não anda? Ele não anda. Então, uma criança com 2 anos para 3, do berçário 2, já tem que estar sentado. Ele não come sozinho. Então, assim, o desenvolvimento dele já era diferente dos outros. E para a gente falar isso para uma mãe, a gente que é do berçário, nós não é professora mais, berçário. É ADI, é uma estagiária. A mãe ela não aceita muito isso. Né? Então, realmente tem que ser... O que a gente passa? A gente passa para a coordenadora, diretora, aí para a profissional. Chama a profissional, e aí chama os pais para conversar. Né? Mas até chegar a isso, né, já tinha que se estar trabalhando com a criança. Isso foi uma percepção profissional dela. Então, ela percebeu a alteração e encaminhou. Mas as pessoas, às vezes, não fazem isso. E a aceitação da família também não existe. E, muitas vezes, a escola ela não vai entrar em guerra com o pai. Você entendeu? Então, é uma questão delicada também. Mas o professor ele tem que identificar. Então, na escola, ele pode identificar. O pediatra pode identificar.
O psicólogo, se tiver acesso, eu falo que as escolas deveriam ter psicólogo. Seria um profissional de extrema importância no meio clínico para suporte, tanto para o docente quanto para a família. Quem que chamaria essa mãe? Psicólogo. Saberia trabalhar as fases da aceitação, teria todo um processo. Enfim, eu acho que falta isso. Nós estamos no século XXI. São questões atuais dentro da educação, dentro da saúde, certo? E, infelizmente, a gente está engatinhando nisso tudo. São questões bem mais elaboradas, que precisam de maiores estudos. Sei lá, desenvolver uma cartilha explicativa para esses docentes, incluir dentro do currículo de formação básica de professor, ter uma disciplina dentro das áreas clínicas, nas formações médicas. Não tem, entendeu? Não tem. E aí a gente vê esse grito de socorro dos profissionais, dos pais, querendo diagnóstico. Na AMA, todo dia tem pai ligando, tem profissional encaminhando, porque a criança ou é bebê ou já é grande e não tem diagnóstico. Então, assim, é uma situação difícil. Então, assim, precisa, né, o poder público criar meios, estudos para chegar isso aos profissionais que não conhecem a população em si. As escolas estão colocando as meninas, rapazes, que fazem estágio como auxiliar do professor que tem uma criança somente com Sim. doença autista. Agora, o que Não é formado ainda. Sim. inclusive é traumatizado para essa criança. Porque ele não tem a formação de autismo na graduação. Ele vai chegar lá, se deparar com o autista, não tem abordagem pedagógica, não tem abordagem com a criança. Imagina esse futuro profissional, né? Ele é colocado, fica com as mãos atadas. A professora... Impactante. Então, assim, é uma questão delicada. São questões que são levantadas e que nós precisamos, com a equipe multidisciplinar, com o poder público, com os diretores, criar meios. Engraçado, eu nunca pensei no pré-natal, talvez, já começar a abordar o autismo. Porque quando a criança vem autista, ninguém está preparado. Nem o médico, às vezes. Sim. Sim. Somente a questão de barulho, porque tem pai que tem o primeiro filho, anda até de meia dentro de casa para fazer barulho e tal. Então tem que ser estimulado, por causa do Sim. Se ele se irritar, alguma coisa, é problema neurológico. E se ele não prestar atenção em barulho, Que interessante. audiovisual. Então, várias coisas, são 3 temas. Sim. A apostila minha era tão boa que eu não reproduzi ela. É o HU em São Paulo, Hospital Universitário. Legal. Poderíamos estar entrando em contato, ver estudo, né? Porque eles devem ter estudo. Eu acho legal, porque o doutor Alceu, ele está fazendo esse trabalho, mas ele sozinho, ele não consegue criar mecanismo, talvez ideia, tanta coisa. Eu acho que ter esse momento, essa partilha, e juntos traçarmos algo é interessante. Tem muita foto. Né, doutor? Hoje meu filho já tem 22 anos, né? Eu tenho muitas fotos dessa reunião, que são das mães e tal. Sim. Da enfermeira. Eu tenho foto, mas não tenho a apostila. Aqui em Araçatuba eu não conheço esse trabalho ainda. Eu acho que a gente ainda não tem esse acesso. Sim. Dia, o pai é obrigado a participar no último dia para ele auxiliar a mãe. Ele aprende a dar banho no bebê e aprende a auxiliar a mãe somente na hora de amamentar durante a madrugada para que ela não durma e asfixia a criança. São questões de extrema importância. Muito importante. E aí capacita o pai para eventualidades futuras, tanto com TEA, enfim, no dia a dia da criança. Eu acho interessante esse trabalho, que não existe ainda. Poderia a gente sugerir ao NASF ter essas linhas, eu não sei como que a gente juridicamente iria... Sim, interessante. O meu nome é Júlia e eu estou no meu primeiro ano da faculdade, eu faço pedagogia. E eu quero falar em relação aos estagiários, porque eu sou estagiária. E eu comecei a cuidar como professora auxiliar de uma criança autista. Eu acho que, em relação ao que aquela senhora falou, é mais do interesse do estagiário, do profissional. Porque
eu não sabia nada, eu já tinha ouvido falar, mas a partir do momento que colocaram aquilo no meu colo, eu já fui me informar, eu fiz cartilhas, eu fiz planilhas, eu pesquisei, eu faço curso de educação inclusiva, vou começar outro curso futuramente. Então, é mais em relação ao interesse da pessoa, porque eu não quero isso só para tô ali recebendo o meu salário. Não, eu quero o melhor para aquela criança. Eu quero que ela evolua, eu quero que ela seja um ser humano melhor, eu quero que ele tenha tudo de melhor na vida dele. Então, é muito em relação ao interesse do profissional e dos professores. Na escola que eu estou trabalhando, eu vejo professores que não sabem o que é, eu vejo professores que não estão tão conectados com eles, né? Eles são 2 irmãos, eu fico com um e outra amiga minha fica com o outro. Então, eu acho que a pessoa tem que ter interesse, que ela tem que buscar auxílio para saber mais e para se adaptar a isto. Essa questão que você colocou é uma questão que remete, não seria culpa do estagiário em si. Porque quando você está dentro da sala de aula, o responsável pela sala é o professor. Você está lá aprendendo, você está lá colocando em prática seu conhecimento acadêmico, né? E você tem esse interesse, essa busca, que é a função do estagiário. O estagiário que se assume a estar do lado de uma criança autista ou com qualquer outro transtorno, ele tem que estudar. Então, assim, isso é seu mesmo. Mas o embasamento foi você que buscou ou a escola ofereceu? Eu que busquei. Você que buscou. Pode ser que tenha um estagiário que não busca, fala que não tem tempo, não tenha interesse, e como que vai ficar essa questão? Entendeu? Então, eu tenho certeza que, se você buscou, você até orientou a professora. Olha, professora, tem esse material, você poderia trabalhar essa atividade, entendeu? É até engraçado, porque a mãe do meu aluno, ela conversa comigo todos os dias quando ela vai buscar ele, e ela fala para mim: Júlia, se você acha que você está perdido, imagina a professora dele. Sim, sim. Então, assim, é uma questão que a escola, ela deveria preparar vocês. Em relação... Isso. Se apaixonaram. Mas elas não receberam nenhum apoio da escola, que é o que acontece, Júlia. Sim. Sim. Então, você buscou, você se apaixonou, tem certeza, você já disse que vai fazer outro curso sobre isso, e você vai, mas você viu que você não teve aquele respaldo, aquela formação, e é o que acontece na maioria das profissões. Então, assim, a gente vê que falta isso. A gente não tem meios. Quando eu comecei a trabalhar com autismo, eu não tive na graduação, eu tive que buscar especialização, tive que buscar acompanhamento com outros profissionais, cursos, para conseguir ter um olhar clínico. Então, infelizmente, a gente não tem. Isso falta, e bem-vindo à luta. Se você quer trabalhar na inclusão, você vai ter que fazer isso mesmo. Você está no caminho certo. Parabéns. E em relação à graduação, eu acho que a gente não tem que só depender da faculdade em si. Porque na faculdade, de tudo que eu vi até agora, a inclusão, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela só está na teoria. No papel é lindo. Vai na prática. É verdade. Se prenda com o autismo, nós, psicólogos, TOs, fono, quando a gente pega um autista e põe na sala para atender, aí você vê. Entendeu? Então, assim, é estudar, estudar, estudar. A gente nunca está preparado, né? A gente nunca vai estar preparado. A gente sempre tem que ver coisa nova. E aí é que está a essência do profissional. Se você buscou sozinho, eu tenho certeza que o seu profissionalismo ele vai ser diferente. Mas a escola, eu creio que a escola ela deveria preparar melhor esses profissionais, né? São questões que deveriam ser traçadas pela equipe pedagógica para formar esses profissionais, porque a gente vê os profissionais pedindo socorro e eu não sei o que acontece, que isso não é desenvolvido. Não é cobrado, talvez, do poder público. O poder público não vai adivinhar o que precisa. Então, eu acho que a gente tem que falar mais. Talvez, em alguns momentos, a omissão. A Secretaria da Educação tem um elemento profissionais que Sim, vão... tem profissionais especializados. Que vão orientar sim. os estagiários, mas elas não têm respaldo nenhum lá na escola. E são questões específicas, né, da educação que, assim, eu, como profissional da saúde, não sei muito bem. Mas eu acho que falta isso. Eu vejo que é nítido que precisa mesmo.
Obrigado, Ju. Obrigada. Bom, fiquei bastante contente com a participação de todos, todo mundo querendo falar, né? A gente às vezes pedia para falar no microfone porque está gravando e vai ficar aqui no site, vai ficar na escola do legislativo, né? E às vezes quando fala do local não dá muito, fica meio que mudo. Aí a gente só ouve depois o palestrante, né? Mas agora nós estávamos conversando também com a presidente para que nas próximas palestras também sejam fornecidos, conferidos certificados de participação. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ter os certificados também, valendo inclusive aquelas horas-aulas, então, para incentivar também os alunos, as pessoas que queiram vir, né? Mas eu fico bastante contente com a participação de vocês, quero agradecer bastante. E também aqui o nosso palestrante, ele é bem didático, né? A gente que tem um conhecimento mais simples, como o meu, por exemplo, que a gente não tem, né? Aqui tem várias pessoas que são psicólogos aí, que já tem um conhecimento maior que o meu. Mas na palestra dele a gente vai tendo aquela didática e conseguindo realmente captar bastante, né? Quero agradecer, parabenizá-lo, tá? Parabéns. E uma salva de palmas aqui para o nosso palestrante. Muito obrigado. Bom, Parabenizar também a Câmara de estar propiciando, tomando essa iniciativa, companheiros de Rotary que tomaram isso, você também. o doutor Alceu, parabéns pela atitude, Rotary. Obrigado a todos os profissionais. Isso é dedicação, isso é luta e vocês vão fazer a diferença no dia a dia das crianças. Muito obrigado. Posso também esquecer de parabenizar e agradecer os funcionários aqui da Câmara que estão até agora com a gente, né? Lá também nos bastidores também estão bastante gente aqui. Obrigado, Marcinho. Obrigado para todo o João, todos vocês aí.